Olá pessoal, tudo bem? Aqui você fala é o professor Salomão. Pessoal, primeiramente, antes de nós começarmos a nossa videoaula, eu queria deixar bem claro minhas graciações de felicitações, os agradecimentos. Tive agora recentemente um e-mail, né, enviado de um aluno de outra instituição, que não viu o caso, agradecendo as videoaulas e, subsequentemente, recebi mensagem de, inclusive, de alunos de outros estados. Então eu fiquei feliz da repercussão positiva, tá bom? Bem, enfim, tem sem palavras, tá? Fiquei feliz, não vou mentir. Quem não gosta de elogio, né? Mas estamos aí, tá bom? Fico feliz que as aulas têm sido proveitosas, né? Proveitosas. Bem, quem que não fica feliz, né? Depois de receber elogios. Mas de toda maneira, vamos aqui manter a seriedade e o compromisso com vocês, sempre. Bem, nós vamos tratar pontualmente de um tema não tão fácil de ser absorvido, até porque gera sempre polêmicas, mas eu vou aqui sintonizar eles especificamente para a nossa disciplina. É um tema que você vai sempre encontrar teses, sempre vai encontrar discussões, tá? A nível acadêmico e também a nível prático profissional. Decidir de consequência, eu quero trabalhar com vocês a autotutela e em seguida a autocomposição, tá bom? Meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos, portanto, à nossa videoaula. Sou o professor Salomão Saraiva e vamos aqui, portanto, dar seguimento aos nossos trabalhos, tá bom? Bem, primeiramente, pessoal, quando nós falamos especificamente de autotutela, nós estamos pensando aqui, norteando nossos alcances, pensamentos, nas situações em que envolve especificamente, pessoal, a própria parte, né, o interessado, ele por si só, por sua própria vontade, impor, portanto, uma solução que ele considera justa, devida quanto ao caso. Bem, a causa matriz, portanto, dessa imposição, ela pode ser legítima ou não legítima. Tá? Essa questão de legitimidade ou não é um critério social, não jurídico. Para te ter uma ideia, pontualmente, nós podemos trabalhar as situações que envolvem a vingança privada. Então, a legitimidade quanto a esse comportamento, ela percalça, portanto, não por uma esfera de legalidade com base no amparo do ordenamento jurídico, mas por um critério social, muitas vezes não ético, mas um critério de convivência social, você pode contar amparos de legitimidade, mas não legitimidade legal. Em síntese teórica, quando nós falamos pontualmente de autotutela, nós estamos tratando especificamente das situações em que o indivíduo, por si só, com a sua força de vontade e interesse, e especificamente com sua convicção do que é justo e injusto, ele pratica a justiça pelas próprias mãos. Muito cuidado com isso, pessoal, que inclusive nós temos uma repercussão na seara criminal. Nós estamos falando aqui, pessoal, do crime de exercício arbitrário das próprias razões. E esse crime ele é tipificado no Código Penal brasileiro, no artigo 345. Então veja, a questão da legitimidade quanto à prática de atos em que a pessoa entende ser legítimo ou não trabalham um critério de legalidade, muito menos com base no ordenamento jurídico. Essa legitimidade que a antropologia jurídica aponta é especificamente um critério de convenção social, que muitas vezes fica aquém da própria bom senso, da própria lisura da conduta. Bem, nesse sentido de consequência, vamos aqui ao artigo 245, perdão, gente, 345, falei ainda há pouco correto. Bem, olha o que diz o dispositivo. Fazer a justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite, pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Nesse sentido de consequência, pessoal, veja aqui claramente, o Estado ele coíbe, toma como parte de regra qualquer medida que a parte for fazê-lo para fins de aplicar a justiça como o próprio ponto ideal que ele entende como justo e correto. Cabe, portanto, o Estado, pessoal, realizar a devida persecução penal, realizar a persecução quanto à verdade real, para chegar à conclusão objetiva quanto à prática ou não de crime, quanto à prática ou não de ilícito. Nesse sentido de consequência, pessoal, quando o bem jurídico violado não é um bem fundante da medida e consequência que tangencia a vida, a liberdade de vivificar, a integridade física, psíquica e moral do indivíduo, quando esse bem é exclusivamente passível de ser disponível na seara, portanto, de atenção à esfera civil,
evidentemente, o Estado, por parte do Poder Judiciário brasileiro, ele vai também intervir ali na situação em concreto e vai, portanto, estabelecer uma solução pacífica contra a controvérsia. Deixar bem claro para vocês que, quando nós falamos especificamente de autotutela, nós estamos apontando, nós estamos norteando, nós estamos, portanto, caminhando na possibilidade, pelo menos no plano antropológico, no ponto, portanto, científico, das pessoas, dos indivíduos praticar a justiça pelas próprias mãos. Só que no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro é crime. É crime a pessoa praticar justiça pelas próprias mãos. Porque a máquina estatal ela é aparelhada plenamente com viés de vários órgãos e várias entidades, justamente para que viabilize, pessoal, a aplicação da justiça no caso concreto. Evidentemente, nós temos que observar que nós estamos no Estado democrático de direito. Ser um democrático de direito, um de direito significa dizer os imperativos da legalidade. Na medida de consequência que, no artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Bem, daqui a pouco eu vou ler com você o artigo 5º, inciso 54, que fala do devido processo legal, mas eu gostaria também de lembrar para vocês que o princípio que veda, portanto, a autodefesa, a autotutela, tem como precedente histórico a Magna Carta Libertatum. Magna, M-A-G-N, Magna Carta, vem de carta, o cátula, tá? C-H-A-R-T-A, Libertatum, L-I-B-E-R-T-A-T-U-M, de 1215. Beleza? Nesse sentido de consequência, vamos aqui migrar para a Constituição. E vamos aqui, portanto, dar seguimento aos nossos trabalhos. Peraí. Melhor botar o inciso. L, I, P. Vou direto. Foi. Olha só, pessoal. A Constituição é bem clara. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, é um dos crivos do artigo do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54, que é o devido processo legal, em que deixa bem claro que o Estado, portanto, pessoal, ele vai realizar, portanto, um procedimento de apuração dos fatos e dizer a quem compete o direito e a quem compete os deveres. Contudo, todavia, entretanto, pessoal, nós temos situações claras e pontuais que são exceções, portanto, à autodefesa ou autotutela. Bem, na seara penal, eu não vou me delongar muito, tá? Eu vou apontar para vocês e vou dar seguimento aos trabalhos. Na seara civil, nós temos uma videoaula específica de todas as situações de autodefesa ou autotutela na seara pontualmente civil. E isso é matéria específica de análise de Civil 2, obrigações. Então, se ainda não está postado no YouTube, evidentemente vai estar gradativamente durante esse semestre, em especial até julho, a videoaula específica sobre autodefesa ou autotutela quanto às relações em que envolve, pessoal, a seara civil. Nesse sentido de consequência, eu vou, portanto, explanar as circunstâncias em que envolve a autodefesa ou autotutela na dimensão penal e na dimensão civil. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, nesse contexto de consequência, nós temos que lembrar que na atmosfera penal, nós temos, evidentemente, a legítima defesa, o estado de necessidade ou o estrito exercício do dever legal. Nesse sentido de consequência, nós temos, portanto, situações que importam exceções. Previsão legal, artigos 23 a 25 do Código Penal brasileiro. Então, repetindo, nós temos pontualmente, nós temos pontualmente, pessoal, na atmosfera penal, nós temos as situações em que importa, pessoal, autodefesa ou autotutela. Lembrando que o regime jurídico brasileiro proíbe categoricamente a justiça pelas próprias mãos. Inclusive é crime. Artigo 345, 345 do Código Penal. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, nós temos que lembrar que crime, na visão triide, os elementos que compõem o crime é fato típico, antijurídico e dotado de culpabilidade. Nesse contexto de consequência, nós temos a possibilidade de excluir a ilicitude. Portanto, pessoal, claramente a legislação diz que não haverá crime. Assim sendo, ela reconhece uma sortoada que
Não obstante o comportamento ser tipificado em norma penal, essa norma penal automaticamente também exclui ele quanto à imputação da prática de crime com base no critério de tipicidade. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui ler o artigo 23 do Código Penal. Olha o que diz. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa e em estrito exercício ou cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui abraçar pontualmente a disciplina dos artigos 24 e 25 do Código Penal. Olha o que diz. Artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica um fato para salvar de perigo atual quem não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Legítima defesa, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele justa agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Bem, pontualmente, vamos analisar exemplos clássicos, a questão de uma embarcação que só tem uma boia ou só tem um barco, e o barco é pequeno, só dá para um passageiro. Então, o indivíduo ele empurra o outro, né, afasta o outro, repele o outro, sem abusividade, né, repele lá o indivíduo e, evidentemente, fica com o barco. Então, a legislação exclui, portanto, gente, do comportamento como um crime. Na mesma medida de consequência, ao que tudo indica, nós temos atualmente um inquérito em andamento envolvendo um delegado, bastante respeitado, tanto na comunidade acadêmica como também como profissional. E, evidentemente, há uma situação que, para o meu ver, que é legítima defesa, sim, tá? Pelo que tudo que circunstâncias que está ali envolvido, não obstante a mídia ser um pouco traiçoeira, mas ali tudo indica, não todas, tudo bem, nem todas as mídias, mas ali, para mim, meu ponto de vista, ali houve uma repelação, né, para o delegado quanto à agressão dessa pessoa que ele teve convivência, uma situação, a meu ver, posso estar errado, não estou aqui como julgador de ninguém, mas me parece que ali houve legítima defesa. Houve vários disparos contra a sua pessoa, 6 disparos, e só teve um disparo. Evidentemente, ele como delegado, como profissional, habilitado, conhecedor, portanto, das técnicas de defesa, ele foi ali repelindo. Né? Muito bem. Legítima defesa, inclusive, pode ser legítima defesa de terceiros. Tá? Então, essa atmosfera penal, eu não vou dar detalhes, não obstante eu também gostar de estudar isso, mas eu não vou me aprofundar pontualmente com vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Nós vamos aqui, portanto, apontar por vocês outras situações em que importa também, pessoal, autodefesa, autotutela, mas agora especificamente na seara civil. Nesse sentido de consequência, eu quero falar com vocês que existe também, gente, na atmosfera civil, a situação de legítima defesa ou exercício regular de direito reconhecido, tá? Só que na esfera civil. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui com o artigo 188. Artigo 188 do Código Civil. Olha o que diz aqui pontualmente, pessoal. Não constitui atos ilícitos. Gente, direito é muito lindo, né? Veja aqui, pontualmente, o Código Penal diz que não constitui crime. E o Código Civil não há ato ilícito. Né? Então, existe uma simbiose de concordância nesse sentido. Evidentemente, os bens jurídicos aqui tutelados são essencialmente patrimoniais e passíveis de alienação, passíveis de serem disponíveis, e não repercute, portanto, pessoal, numa esfera de intimidade e dignidade. Já na esfera penal, indiscutivelmente, nós temos uma introspectiva maior quanto à influência. Evidentemente, existem crimes que praticam contra a propriedade, roubo, furto, né? O próprio estelionato, mas a repercussão não é tão tamanha quanto a repercussão civil. No obstante, nessa mesma medida, o Código Civil também reconhecer, pessoal, indenização, fenômeno indenizatório, como exemplo, perdas e danos. De toda maneira, pessoal, nós temos aqui pontualmente a previsão normativa clara da exclusão, portanto, da prática de ato ilícito. Nós temos no Código Penal a exclusão da ilicitude contra a prática de crime. E aqui nós temos a exclusão contra a prática de ilícitos civis. E o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002, apontou duas circunstâncias, aliás, são 3, né? Mas colocada em 2 incisos. Primeiro delas, pessoal, vamos aqui, artigo 188, inciso 1 do Código Civil, que diz o seguinte: não constitui atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito reconhecido, a deteriorização ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente.
Evidentemente, pessoal, nós temos que pontuar aqui circunstâncias que envolvem, por exemplo, o indivíduo verificando que tem uma criança atravessando a rua, ele joga o carro, né, pontualmente para o lado adverso, né? Evidentemente, ocasionando lesão patrimonial a bem de outro, ele vai ter que ressarcir patrimonialmente. Mas não pode ali, pessoal, gerar uma série de outras circunstâncias indenizatórias, porque é completamente incabível. Outra situação pontual é o indivíduo identificando pontualmente que a casa vai pegar fogo, e ele arromba a porta e vai lá, especificamente, pessoal, apaga o fogo. Isso significa dizer, pontualmente nesse caso, que ele não vai pagar pela porta que ele arrombou. Infelizmente, é o direito brasileiro. Vamos aqui, pessoal. Inclusive, o Flávio Tartucci ele faz uma crítica quanto a isso. Nós vimos isso na videoaula. Inclusive, citamos para vocês 3 jurisprudências. Inclusive, uma delas do STJ, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do TJ de São Paulo. Bem, como eu falei para vocês, meu foco não é esse. Meu foco é só apresentar, tem uma videoaula específica de obrigações quanto a isso. Eu te peço para você ir, tá? Senão a gente não dá a aula de processo civil. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, não obstante essas 2 referências aqui claras, ou seja, de legítima defesa ou exercício regular de direito reconhecido no âmbito civil, bem como as situações de deteriorização ou destruição da coisa alheia, né? Ou mesmo, pessoal, para evitar lesão à vida de alguém ou à pessoa, enfim, a fim de mover perigo iminente, que é o artigo 188, inciso 2 do Código Civil Brasileiro, nós temos especificamente, pessoal, a apreensão do objeto sujeito a penhor legal. Não vou entrar muito em detalhes, mas só apenas eu vou apontar aqui as referências. A referência, nesse caso, pontualmente, é o artigo 1647 a 1472 do Código Civil Brasileiro. Repito, a apreensão do objeto sujeito a penhor legal, não é penhora, tá, gente? Penhor legal, artigo 1467. Ixi, botei errado. Eu li aqui, estava até estranho. 1467, tá? Beleza, ó. Penhor legal, tá? Outras, inclusive, aí tem uma disciplina específica no CPC que você estudará no Civil 4, no último semestre especificamente, que tem previsão no artigo 703, só não lembro até que artigo é, mas salvo engano, ou é 705 ou 706. Então, a disciplina ela tem que ser lida em conjunto com o artigo 703 a 705 ou 706 do Código de Processo Civil. E nós temos também o desforço possessório conferido ao possuidor turbado, artigo 1210, é um artigo bastante interessante de ser estudado, eu gosto dessa disciplina, tá? Aí vem a questão do possuidor turbado, esbulhado, né? Isso aqui é um artigo interessante de ler, vou ler esse aqui, tá? No obstante, eu já falei para vocês que tem um vídeo só para isso, e em civil. Olha o que diz. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. E aí vem um dispositivo interessante. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se, olha só, gente, manter-se ou restituir-se por sua força própria, contanto que o faça logo. Tá? Não é uma questão de 2, 3 dias, não. Tem que ser imediato. Inclusive, na videoaula nós temos um julgado específico do Tribunal de Justiça do Pará. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do dispensável à manutenção ou restituição da posse. Tá? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, nós também temos o desforço possessório, isso, que é aqui trabalhado. Bem, direito de retenção do locatário, está lá no artigo 578, direito de retenção do locatário. Diz categoricamente que, salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção. Veja que aqui é uma situação clara, translúcida de autotutela. Bem, também o depositário, pessoal, não é só o locatário, mas o depositário também tem direito de retenção. Na videoaula, como eu falei para vocês, eu gasto praticamente 3 blocos de aula só explicando isso. E eu trabalho um pouco a esfera penal com todo respeito aos demais colegas. Mas só um pouquinho para a gente fazer um bom feedback legal. Bem, o artigo 644, ou seja, 644 do Código Civil, diz o seguinte, abre aspas, o depositário poderá reter o depósito até que ele seja pago a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Veja que, mais uma vez, ele pode fazer o que, gente? Olha só. Reter o depósito. Tá? Pode reter, isso é o depositário, reter o depósito. Mais uma vez, autodefesa, autotutela. Por fim, pessoal, um ponto específico interessante, que é o direito de greve. O direito de greve tem fundamento constitucional e ele é, nesse sentido, uma emanação do direito de autodefesa, autotutela.
Esse em especial eu gostaria de ler com vocês na Constituição. Está lá no artigo 9º da mesma Carta Magna, e diz o seguinte, olha só, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem por meio de defender. Isso significa dizer que fica dela vir, né? Isso passa por todo um crivo de verificação da legitimidade da greve, mas as pessoas têm, portanto, um critério claro, translúcido constitucional de exercer a autodefesa, a autotutela, no caso pontual, gente, o direito de greve. Tá bom? Tudo isso a gente trabalha nesse bloco de videoaula. Professor, show de bola, mas o que nos interessa para a disciplina da autotutela? Bem, primeiramente eu apontei para vocês as circunstâncias em que envolve a medida, a possibilidade do indivíduo, portanto, fazer justiça pelas próprias mãos. A regra, ou seja, 90% dos casos, é, portanto, ou ilícito penal ou ilícito civil. Fica claro isso, tá? 90%. Estou fazendo uma estatística pontual, como qualquer professor gosta de fazer, né? O professor parece que é adivinho e também é bom de contabilidade e é bom de matemática, né? Então, estou tirando aqui um exemplo assim, pontual, genérico, né? Ad mundo persectum, né? Uma visão assim muito absurdamente abrangente. 90% dos casos, assim dizer, a autotutela, portanto, pessoal, ela é indiscutivelmente, ela é proibida, vedada do sistema jurídico. Em contrapartida, suponhamos os 10 outros porcentos, né? O restante é uma situação em que envolve, pessoal, a admissibilidade da ocorrência, mas seja no âmbito civil ou penal, não pode ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá? Seja em qualquer caso, não pode ultrapassar, seja na esfera penal ou civil, os limites claros da razoabilidade e da proporcionalidade. São só utilizados meios específicos, pessoal, para afastar a situação em comento, portanto, de perigo iminente, de risco de vida para outro indivíduo, situações de deteriorização, ou mesmo de você usar direito para você. A retenção do depositário, depositário do valor, portanto, ou do bem, a do locador também, a retenção. Então, veja pontualmente, é o desforço processual também, que é conferido ao possuidor turbado. Enfim, nós temos várias situações do Código Civil e do Código Penal, especialmente o Código Civil, o Código Civil é muito mais abrangente em situações, e na Constituição, o dia de greve, que são, portanto, circunstâncias em que envolve a autotutela. Bem, pessoal, eu coloquei aqui um parâmetro, tá, para vocês aqui, para vocês se nortear, e nas situações em que importe a defesa à tutela, tá bom? Mais uma vez, pela sexta vez, essa matéria é de Civil 2, mas como importa a minha matéria de processo civil, estou aqui falando para vocês. Então é só um feedback pontual e específico. Bem, o que me interessa agora, pessoal, é discutivelmente trabalhar um tema essencialmente processual e também ligado à arbitragem, tá? Ou outros meios de resolução alternativa de disputa, né? Que é a referência pontual de mediação, conciliação, transação, tá? Transação civil, enfim. E também o negócio jurídico processual. Nós estamos aqui, portanto, trabalhando, pessoal, as situações em que importa, na sua essência, a autocomposição. Aqui é o nosso foco pontual. Então, fazendo um paralelo de distinção, para a gente não misturar arroz com feijão e dizer que é só uma coisa só, para ficar uma coisa bem separada, nós podemos dizer, portanto, que a autotutela é quando o indivíduo, pelas suas próprias razões, segundo um ponto de perspectiva de legitimidade individual ou social, que não tem nenhum respaldo pontual legal, ele exerce, portanto, a justiça pelas suas próprias mãos. Evidentemente, a legislação ela autoriza especificamente que é um restício, portanto, pessoal, de priscas eras da construção do direito mundial, que há, portanto, um filete, né, de ainda preponderância pontual da autotutela ou autodefesa. Nesse sentido de consequência, nós temos que lembrar pontualmente que todas as circunstâncias em que autoriza essa autotutela ou autodefesa é ex vi legis, ou seja, nos termos da lei. Cuidado, mas cuidado muito, pessoal, porque quando há a circunstância de prática de ato contrário às disciplinas da legalidade, nós temos uma prática de crime. Não é contravenção, parceiro, é crime. Ou seja, é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Tá? Exercício arbitrário das próprias razões. Bem, vamos aqui focar pontualmente na autocomposição. Essa aula, pessoal, vai ser dividida em 2 blocos, tá? Fica tranquilo que eu vou falar com bastante ritmo, com bastante tranquilidade. Vão ser 2 blocos só para falar disso aqui. Primeiramente, pessoal, o artigo 3º do CPC, ele fala, como aqui eu coloquei, do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
Significa dizer pontualmente que o magistrado ele jamais poderá de apreciar, portanto, uma demanda, verificando a ocorrência de lesão ou ameaça de direito. Inclusive, tem fundamento constitucional, como aqui colocado na tela, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha só, abrindo aqui mais, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Beleza. Então, dando seguimento aos trabalhos, nós temos que há, portanto, uma obrigatoriedade. Trata-se, portanto, de um poder-dever por parte do Poder Judiciário de analisar, conhecer, portanto, as demandas propostas contra litigantes. Nesse sentido de consequência, não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, coloque, por favor, do lado aí no caderninho, que deve também ser buscado, em razão do mesmo, o princípio da primazia do julgamento de mérito. Há uma percepção da verdade real e o juiz tem que buscar, portanto, ações, buscar, portanto, meios para se atingir especificamente, pessoal, a um julgamento de mérito. Tá? Nem que seja o caso da própria parte autora ser condenada, mas ele deve fazer. Ou seja, ele deve substituir, portanto, o impasse social, o impasse individual, o impasse de grupos, justamente para chegar ao que, gente? A um consenso e uma verdade singular. Dando segmento ao nosso trabalho, pessoal, nós temos também que, dentro do segmento que envolve a autocomposição, a previsão da arbitragem, a previsão essencial da arbitragem. E veja pontualmente que a arbitragem ela não é uma dimensão no plano endoprocessual do direito processual civil brasileiro. Ou seja, não é uma sistemática dentro do processo, ela é extraprocessual. E as partes podem se valer da arbitragem. Lembrar pontualmente, pessoal, que a legislação brasileira em vigor, ela não exige que haja um advogado para que haja o exercício do direito para você utilizar a justiça arbitral. Lamentável isso, no meu ponto de vista específico, mas é ali que está na lei. Ali é claro, inclusive nós vimos as 8 situações em que importam, portanto, exceções à cláusula, a capacidade postulatória, o ius postulante ou jus postulante. Bem, nessa medida e nessa consequência, nós temos que analisar pontualmente o parágrafo 2º do artigo 3º do CPC, que diz o seguinte: o Estado promoverá, sempre que é possível, a solução consensual dos conflitos. Lembrar pontualmente, pessoal, a transação civil. Nós podemos ter uma lide constituída e, dentro do interexo da relação jurídico-processual, as partes, ela em comum acordo, elas podem, pessoal, mesmo havendo uma tramitação processual, haver a busca, portanto, para o fenômeno conciliador. Então, veja, o Estado ele tem essa prerrogativa. Acabou, gente, olha só, muda o teu comportamento. Acabou essa história do advogado chegar para bater de frente com o outro colega em audiência. Tá? Isso aí chega a ser ao ponto de ridículo. O ponto que você tem que ter é que você tem que defender o seu cliente, as prerrogativas constitucionais e legais do seu cliente. Isso aí é fato. Você não vai trair o seu cliente, que inclusive você tem repercussões na esfera penal, nós vimos isso, na esfera penal e tem repercussão na esfera administrativa. Fora bolas, também repercussão na esfera civil. Tá? Então, o Código de Processo Civil, pessoal, ele, portanto, ele coíbe esse comportamento que veda o chamado princípio da cooperação. Tá? Eu estou para ver uma sentença em que o juiz vai aplicar esse dispositivo e dizer que o outro advogado não observou o princípio da cooperação. Vai ver. Bem, nesse tipo de consequência, vamos chegar aqui ao nosso crivo. É o parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que trata das resoluções alternativas de disputa. Tá? Bem, olha o que diz pontualmente o artigo 3º, parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e os outros métodos de solução processual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP. Eu não acho difícil o MP, tá? Bem, mas juízes eu vejo demais, mas é quase que uma situação assim diária. Existe hoje, não só na esfera trabalhista e na esfera dos juizados especiais, mas na esfera civis, é quase que regra, né? Que os juízes sempre estão estimulando, portanto, a composição. De um lado, evidentemente, diminui o número de processos, mas de outro, pessoal, a aplicação ex vi legis, ou seja, nos termos da lei. A lei, ela logo, gente, é o 3º artigo, tá lá, ó, falando de frente, eu quero concessão, eu quero, portanto, transação, eu quero conciliação, eu quero mediação, eu quero aplicação de métodos alternativos de solução de conflitos de interesse. Então, essa aqui é o prisma, essa aqui é a realidade que nós temos que nortear a partir de agora. O artigo 515, caput e parágrafo 2º do CPC, ele diz o seguinte: são títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título, parágrafo 2º,
A autocomposição judicial pode envolver sujeitos estranhos ao processo. Isso aqui é uma coisa interessante. Dependendo da lide formada, pode haver, pessoal, a autocomposição ali formada e ali, substitutivamente, invocar direitos de terceiros e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Ou seja, é um comportamento mais elástico da tutela jurisdicional. Bem, há uma certa discussão quanto ao limite da lide, né? Há uma certa discussão quanto ao limite da lide. Mas, nesse sentido de consequência, pessoal, nós não vamos abordar especificamente isso, mas como eu sou muito curioso, em Processo Civil 2 vai ter uma aula específica disso aí, até porque é matéria do semestre que vem. Então, só lembrando, a autocomposição judicial, ela abraça, pessoal, sujeitos estando a relação jurídica processual, envolve, evidentemente, já envolve as pessoas que fazem parte e envolve também sujeitos estranhos. Envolve limites da própria lide e limites que estejam ultrapassados à lide. E aí vem uma questão relacionada com o princípio da congruência, vem toda uma discussão pontual nesse sentido, mas aí, pessoal, é tema de semestre que vem. Inclusive, você pode verificar na ementa da sua disciplina que não tem esse tema. Mas eu, como sou curioso, gosto de falar tudo, estou te trazendo essa informação. Bem, pessoal, como eu gosto muito de vocês, coloquei aqui as situações principais, né? Não estou dizendo que eu esgotei, tá? Sou muito sincero, mas as situações principais que envolvem a autocomposição, seja na esfera endoprocessual, seja na esfera extraprocessual. Na esfera endoprocessual, eu gostaria de destacar para vocês, pessoal, além da transação civil, que é matéria semestre que vem, mas negócio jurídico processual é matéria de hoje, está na ementa, nós temos que falar com vocês agora. E, subsequentemente, outros métodos de resolução alternativa de disputas, que é a conciliação e mediação, que também é matéria de hoje, desse semestre. Nesse sentido de consequência, nós temos também na esfera penal e civil situações de composição, gente, extraprocessual. Veja que a autocomposição ela pode ser dentro do processo, ou seja, existe um processo que está tramitando, tem partes processuais, tem discussão judicial, tem defesa, tem recurso, ou seja, a briga está, portanto, dentro de uma relação processual formada, dentro de uma lide consagrada, mas em contrapartida nós temos a possibilidade do fenômeno extraprocessual. Nesse sentido de consequência, destaco para vocês pontualmente na esfera civil a homologação de acordo extrajudicial, que é matéria de civil 4, ou seja, daqui a 1 ano e meio, e negócio jurídico processual, que é matéria de hoje, nós vamos trabalhar com vocês, e arbitragem, que é matéria do semestre, portanto, que vem associado com o nosso. Aquilo que é de arbitragem nós já vimos trabalhado, mas aquilo que vai ser a profundidade da arbitragem é semestre que vem. Pode ver a emenda se você tiver dúvida. Nesse sentido de consequência, queria trabalhar com vocês especificamente em matéria desse semestre, que é o negócio jurídico processual e a conciliação e a mediação. Tudo bem? Pessoal, nesse sentido de consequência, só para não ficar, portanto, muito solta essa informação relativa à esfera civil quanto à autocomposição endoprocessual e extraprocessual, eu queria só te trazer um alerta que a homologação de acordos extrajudicial, que já foi questão de prova por 2 vezes, em alguns concursos, algumas provas específicas, ela está ligada à jurisdição voluntária. Como isso aqui é polêmico e já caiu, e eu não posso deixar de falar que aluno é bicho curioso, ele resolve muitas questões. Então, acho que eu coloquei aqui, não coloquei. Bem, não coloquei aqui a redação, vou ter que procurar aqui mesmo. Tá, vamos lá. Artigo 725 do CPC. No 725, pessoal, no último inciso, fala aqui especificamente, olha só. Você saciar na forma estabelecida nesta seção, o que, pessoal? Jurisdição voluntária. Olha só, o pedido de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer valor. No início do semestre eu falei da situação da inovação, né, para a gente trabalhar isso. Vamos pensar pontualmente que existe uma relação entre credor e devedor, e o devedor, ele é um devedor quanto mais. Tá? Inclusive já está um projeto de lei, pessoal, para tornar mais rigoroso sanções contra o devedor quanto mais. Professor, o que é um devedor quanto mais? O devedor quanto mais, pessoal, é aquele camarada que tem reiterados comportamentos de produzir débitos. Ele é um cara que está migrando para uma situação de completa situação de ser um pródigo. O devedor quanto mais é aquele cara que não tem controle com suas finanças ou faz, inclusive, de má fé. Então, pontualmente, ele não tem uma circunstância de
lisura, numa substância de confiança, de honestidade, quando trata das questões de natureza econômica. Ele deve várias coisas, ele deve cartão de crédito, ele deve não sei o que, deve, enfim, ele tem um monte de débitos associados. Devedor quanto mais, pessoal, não é aquele camarada que estava trabalhando, ficou desempregado, não. É aquele cara que tem um histórico de anos de estar devendo, e ele, portanto, vai vivendo a vida assim. É tipo aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho. É o cara que tem esse comportamento. Então, veja, aí o que acontece com o credor? Ele até concorda de fazer um novo acordo com o indivíduo, mas ele diz o seguinte, peraí, stand-by aqui, parceiro, olha só, eu aceito fazer acordo contigo, então não tem problema, eu quero o dinheiro, porra. Até porque a garantia do credor é o que, gente? O patrimônio do devedor. A garantia do credor não é a fala dele, não é a conversa, é o patrimônio efetivo do devedor. Então, nesse sentido, o que ele vai fazer? Ele vai homologar judicialmente a autocomposição extrajudicial. Pessoal, eu já fiz 3 vezes esse procedimento. E as 3 vezes que eu fiz, nunca teve problema. E na vez, pontualmente, que eu alertei o cliente para fazer esse procedimento, teve problema. Então, veja, a homologação de autocomposição extrajudicial é um mecanismo importante, show de bola, para evitar, pessoal, que um devedor, quanto mais, continue tendo esse tipo de comportamento. Tá? Bem, nesse contexto de consequência, volta para a tela aqui, desencargo de consciência, falei aqui para vocês, estou mais aliviado. Agora sim, pessoal, vamos avançar a nossa temática. Bem, deixo aqui um bloco específico de anotações. Não esqueçam, por favor, gente, que na esfera civil, a transação civil, o negócio jurídico processual e os meios alternativos de solução endoprocessual são conciliação e mediação. Mas os meios alternativos de resolução extraprocessual é arbitragem. É arbitragem. Outro ponto, a homologação de acordo extrajudicial, pessoal, não transmite uma relação jurídica de litígio. Ali nós temos jurisdição voluntária. É só ler o vade-mecum. E outra coisa, pessoal, que eu já vi também em suscitações e provas. Não é minha matéria. Só porque eu sou um professor dedicado. Eu fico preocupado. Gente, restauração de autos não é jurisdição voluntária. Isso já caiu em prova. Inclusive para técnico judiciário. Restauração de autos não é... Por favor, gente, olha aqui, ó, a tela, ó. Não é jurisdição voluntária. Por quê, professor? Mostra aí. Aluno é demais, né? Tá aqui, ó, amigão, ó. Não está nesse rol e não está também nas demais disposições norteadoras, tá bom? Então, veja, estar aqui um processo, pessoal, que tramita, inclusive de ofício, o juiz ele pode provocar, ó. O juiz de ofício ele pode provocar, mas tramite, pessoal, na forma de uma lide. Beleza? Tá bem aqui, ó. Beleza? Tranquilo? O que se fala, aqui se prova. Bem, feito isso, desencargo de consciência, vamos em frente. Pessoal, o que eu vou trabalhar com vocês pontualmente, pessoal, olha que beleza, negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual. Aqui eu vou trabalhar com vocês uma história, tá bom? Um contexto histórico. Pessoal, quem já foi aluno de Civil 1 ou de Civil 1 ou de Civil 2, eu fiz uma tabela inclusive grande. Se você imprimir, ela dá 3 folhas, uma tabela grande. E eu tenho uma tabela pequena, que inclusive o pessoal, eu achei até legal um aluno colocar foto. Aí, pessoal, essa tabela fez eu passar na OAB. Eu fiquei até feliz quando recebi isso. Bem, tem uma tabelazinha que eu fiz para vocês que tangencia pontualmente, pessoal, a todas as esferas que envolvem o fato jurídico. Tá? Todas as esferas. Ou também chamado de fato jurídico. Aí fomos para a esfera penal, para a esfera civil, esfera tributária. Enfim, a coisa foi grande, muito linda. Só que tem uma tabelazinha pequenininha, que inclusive o aluno tirou essa foto, que fala todas as situações que envolvem fato jurídico. Então, eu quero só um pouquinho de paciência de vocês, porque eu quero te ensinar, cara, eu quero que tu saiba. Eu quero que só você ouça algumas palavras minhas que tratam especificamente do que é um fato jurídico, tá bom? Eu não vou dar uma aula de civil para vocês, até porque eu tenho respeito ao teu tempo, a aula de processo civil, mas só um pouquinho para a gente entender algumas questões. Primeiramente, pessoal, fato jurídico nós temos que entender especificamente como todo acontecimento da realidade humana, pessoal, que há, portanto, um nascedor de direitos e deveres. Como assim? Olha só.
todo e qualquer acontecimento da realidade humana, minha, sua, de todos nós, em que produz, pessoal, direitos e deveres segundo o ordenamento jurídico vigente. Agora sim. Por quê, pessoal? Porque eu só posso falar de circunstâncias que envolvem direitos e deveres se estar sob o crivo do ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico, pessoal, ele cria normas, dispositivos e normas, pessoal, principiológicas, que, segundo Robert Alexis, são, portanto, pessoal, normas jurídicas. As normas principiológicas, elas são normas jurídicas. Elas têm um grau de abstração, elas têm uma dimensão axiológica, metafísica, portanto, mas elas criam indiscutivelmente direitos e deveres. Os fatos jurídicos, pessoal, rapidamente, podem ser fatos naturais e ato humano. Tem autor que coloca fato humano, não tem problema, tá bom? Mas eu particularmente prefiro ato humano. Tudo bem. O fato natural pode ser ordinário ou extraordinário, sem muitas delongas. O extraordinário abrange o fato, o caso fortuito e a força maior. Existem alguns autores que colocam fato fortuito. Eu não gosto dessa expressão, porque ela não é clássica. Bem, na esfera do ato humano, ou fato humano, como você preferir, eu prefiro ato humano, é chamado também de ato jurídico lato sensu, que vai abranger o ato lícito e o ato ilícito. No ato lícito, nós temos pontualmente, pessoal, o ato jurídico em sentido estrito, repito, o ato jurídico em sentido estrito, o stricto sensu, né, nós temos o negócio jurídico e o ato fato jurídico. Subsequentemente, pessoal, nós temos uma outra atmosfera que nós temos o ato ilícito, que abrange o ilícito penal, o ilícito civil e a infração administrativa, que eu prefiro chamar, mas alguns autores chamam de ilícito administrativo. Quanto ao ato fato jurídico, tem autor que coloca de forma separada. Você vai ver em alguns livros que ele coloca de forma separada. Eles não colocam ato lícito, eles colocam como forma separada. Inclusive na minha tabela eu coloquei de forma separada, mas eu sempre advirto vocês que eu sigo o entendimento que ato fato jurídico está no campo da licitude. Tá? Meu entendimento, mas como eu sou minoria, eu tenho que observar, porque é a questão de matemática, né, de proporção. Beleza? Tranquilo? Bem, dentro da atmosfera que envolve o ato lícito, presta atenção, amigo, olha só, nós temos o negócio jurídico. E o que é o negócio jurídico, pessoal? Vamos aqui entender algumas questões. Olha só. O negócio jurídico, pessoal, ele vem da junção da palavra neg e ócio. Ou seja, gente, negar o ócio. Negar o que, gente? A preguiça, a ociosidade. Então, quando se fala em negócio jurídico, nós estamos falando de quê, gente? De partes plenamente capazes que aperfeiçoam, convencionam, portanto, determinados acordos para que haja uma modulação dos seus efeitos. Veja pontualmente que o negócio jurídico ele é uma antinomia, né, ao ato jurídico em sentido estrito. Por que é uma antinomia? Porque eles estão dentro de um contexto maior, mas são percepções diferentes. Porque o ato jurídico em sentido estrito, pessoal, ele tem os efeitos jurídicos ex vilégio, segundo a lei. Mas o negócio jurídico não. A parada é diferente. No negócio jurídico, os efeitos são desejados ou desejáveis pelas partes. Mas significa dizer que o negócio jurídico é um ad la vie? É algo que simplesmente, pessoal, você desenha, contorna e fica por isso mesmo? Não. Os negócios jurídicos, pessoal, inclusive eu gosto muito do livro do Flávio Tartucci quando ele aponta esse aspecto. Os negócios jurídicos, realmente, os efeitos são modulados. Mas são modulações que o direito civil, o direito comum, absorve e tolera e admite como válido. Cuidado com isso. Porque eu posso modular efeitos jurídicos quanto ao negócio jurídico praticado. Mas eu não posso modular acima da lei, violando, inclusive, normas de ordem pública. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Então, o negócio jurídico, pessoal, é setorialmente colocado aonde? Ele é setorialmente colocado no âmbito dos atos lícitos e repercutem especificamente na atmosfera em que as partes plenamente capazes convencionam efeitos jurídicos quanto aos acordos, pactos que se levam. Agora veja, quando eu tenho a relação feita de modulação desses efeitos, essa modulação desses efeitos não pode jamais
contrariar o normativo legal. Bem, pessoal, o artigo 104 do Código Civil deixa bem claro que todo e qualquer negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Olha só, pessoal. Para a validade do negócio jurídico requer o que, gente? Requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Veja que o elemento de existência é agente, só que o de validade é qual? Agente capaz. O elemento de existência é objeto, só que o de validade é o que, gente? O objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O elemento de existência é a forma, mas de validade é a forma prescrita ou não defesa em lei. Professor, eu peguei agora o feedback. O que é não defesa em lei? Não te preocupa. Não defesa em lei, pessoal, é não contrário à lei. Por que isso? Porque o negócio jurídico, pessoal, ele inclusive admite contratos atípicos. Ou seja, eu posso plenamente desenvolver um contrato que nem o direito já pensou em ter escrito. Isso é muito comum no mercado financeiro, pessoal. Muito comum no mercado financeiro. Bem, nesse sentido de consequência, olha só, pessoal, artigo 425 do Código Civil. Olha o que diz. É lícito das partes estipular contratos atípicos. Veja pontualmente, pessoal, que não é uma forma prescrita em lei quanto a sua aperfeiçoamento. Esse contrato não tem nenhum artigo aqui, ó. Tu pode folhear isso aqui tudinho, tu não vai encontrar esse contrato. Agora tu pode ver uma mescla das suas cláusulas e disposições e você pode encontrar pontualmente, pessoal, um contrato essencialmente atípico. Essa matéria eu fiz agora, tá já no YouTube, especificamente contando os contratos atípicos. Você pode ir lá rapidamente e você vai encontrar especificamente o estudo dos contratos atípicos. Eu fiz agora. Mês passado já está no YouTube, tá? Se você quiser dar uma olhada, uma curiosidade, fica à vontade, meus amigos. Bem, em outras medidas e consequências, nós temos também, pessoal, que analisar que deve haver o quê? A manifestação de vontade. Como assim? Quando eu falei para vocês que os requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico é agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, não posso jamais esquecer de falar para vocês da manifestação de vontade. Gente, negócio jurídico é manifestação de vontade. Eu tive até um aluno que teimando que não. Gente, não tem como. Negócio jurídico é manifestação de vontade. Por quê? Primeiro que o livro está dizendo. E segundo, porque o Código Civil está dizendo. Então, veja. O negócio jurídico, pessoal, claramente decorre de uma manifestação de vontade. Ela pode ser, pessoal, inclusive decorrente de um comportamento omissivo. Mas a ideia central para que haja negócio jurídico, pessoal, sem sombra de dúvidas, é a expressão do pensamento efetivamente. Até porque, pessoal, o próprio Código Civil, ele prioriza o que, gente? A boa-fé objetiva. Aqui, ó. Não é a boa-fé subjetiva. E vimos ainda há pouco também que o Código de Processo Civil, gente, o direito é tão lindo, né? Dá para você comunicar um com o outro. Bem, o Código de Processo Civil, acho que eu vou aqui mais rápido. Peraí. Ai. Foi demais. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, olha o que diz. O Poder Judiciário, ele jamais poderá o que, gente? Excluir de apreciação qualquer demanda que venha em razão de lesão ou ameaça de direito. E na mesma essência e consequência, pessoal, olha só o artigo 5º, olha o que diz. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se como que, gente? De acordo com a boa fé. E essa boa fé, gente, a boa fé processual, ela é objetiva. É a mesma boa fé daqui, ó, do Código Civil, direito material, também objetiva. Bem, pessoal, na redação anterior tinha assim, pessoal, do artigo 421, antes da Lei 13.874 de 2019. Tinha assim: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Estava assim, ó. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Só que atualmente, pessoal, houve uma adaptação da redação. Inclusive, um dos juristas que bateu de frente mesmo, lutou mesmo, o cara suou para que fosse feita essa correção, foi o jurista Flávio Tartucci. O Tartucci, ele, categoricamente, ele batalhou para que fosse feita essa correção da redação. Ou seja, liberdade de contratar para a correta liberdade contratual. Por que isso? Porque nós temos a liberdade manifesta de escolher quem nós queremos participar do contrato,
qual o conteúdo que nós queremos desenvolver no contrato e o tipo de contrato. Inclusive, nós podemos chegar além, desenvolver um contrato atípico. Então, é a liberdade contratual que deve ser o imperativo. E olha o que diz, portanto, o artigo 421. A liberdade contratual será exercida será exercida nos limites da função social do contrato. Essa parte em razão foi suprimida. Então, em síntese, trazendo esse feedback aqui para a nossa matéria, significa dizer que nós também podemos alocar essa capacidade de modulação dos efeitos, não quanto ao direito material, mas quanto à esfera dos atos processuais, porque você não vai modular a decisão de um juiz, né, gente? Você vai modular, ponto, e nem muito menos uma norma de ordem pública, por exemplo, incompetência absoluta. Você não vai fazer essas modulações. Mas você pode modular determinados alcances que os atos processuais estejam, portanto, nos seus imperativos de aplicação. Nós estamos trabalhando, portanto, pessoal, o negócio jurídico processual, que, por sinal, tem previsão no artigo 3º e tem previsão em especial nos artigos 190 e 191 do CPC. Pessoal, ficou claro isso, mas mesmo assim, eu como sou preocupado, eu vou falar um pouquinho de novo, mas de uma forma bem objetiva. O que eu estou falando para vocês especificamente é que o negócio jurídico, pessoal, na sua base ontológica, é um estudo pontualmente do Código Civil. E lá apresenta os requisitos de validade, lá apresenta pontualmente qual é o âmbito de incidência do negócio jurídico, enfim. E foi citado aqui para vocês especificamente no que tange, no que se refere, gente, ao contrato, que é uma modalidade de negócio jurídico. Não vai achar, pessoal, que todo negócio jurídico é contrato. Não, nós temos um testamento, que é um negócio jurídico unilateral, tá? Nem todo negócio jurídico é contrato. Agora, evidentemente, como o próprio jurista, gente, eu chego até me empolgo, Carlos Roberto Gonçalves fala, inclusive todo mundo repete, mas quem falou foi ele, hein, gente? Não fui eu. Eu respeito muito a autoria. Gente, o contrato é um negócio jurídico por excelência. Por quê? Porque grande parte do negócio jurídico, pessoal, é um contrato. Tu já fez um testamento? Tu conhece o testamento? Pode até conhecer, da tua avó. Mas, a não ser que você seja um aluno rico, né? Aí você tem realmente aquela preocupação de fazer um testamento e tal. Mas, não sendo, a maioria das pessoas não faz testamento, gente. Então, vamos lá. Nesse sentido de consequência, vamos aqui dar os avanços necessários. Primeiramente, pessoal, deixei inclusive bem marcado no seu material. Olha só, deixei aqui bem destacado. A gente ser rápido. Os artigos aqui que eu fiz rapidinho. Quando eu for lendo aqui, se não tiver, eu faço feedback e já mostro aqui na tela, tá? Não te preocupa não, que eu vou lendo e vou lembrando. Bem, o artigo 190, pessoal, do CPC diz o seguinte, olha só. Versão do processo sobre direitos que admite autocomposição. Primeira polêmica. Gente, isso aqui é massa, olha só. É uma polêmica que rendeu muitos artigos científicos, muitas discussões. Quais seriam os direitos que compreendem a autocomposição? Então, em um primeiro momento, uma parte da corrente diz que é somente direitos disponíveis. Só que, pessoal, existe uma construção que a qual eu estou dentro, eu concordo, que abrange também direitos indisponíveis. Professor, como assim? Quer dizer que eu vou negociar um direito indisponível? Que isso? Não, meu amigo, cuidado. A autocomposição, ela fala, como negócio jurídico processual, a atos processuais. Significa dizer que as partes podem convencionar, pessoal, datas para a prática de atos. As partes podem convencionar, pessoal, especificamente alguns procedimentos, como inclusive, pessoal, as questões de intimações e notificações. Elas podem começar que todo mundo vai receber intimação e notificação, pessoal, como? Pelo WhatsApp. Aqui nós estamos falando especificamente, pessoal, de matérias de índole estritamente processual. Mas você vai ver comigo, pessoal, que eu acho que está muito longa essa aula, eu acho que vou dar um tempo, um time, mas você vai ver comigo daqui a pouco, no próximo bloco, que existe matérias de ordem pública que não pode haver autocomposição. Aí, evidentemente, pessoal, existe uma fronteira, portanto, à autocomposição. Então, só finalizando, previsão, portanto, legal da autocomposição, ou melhor, do negócio jurídico processual, nós temos a previsão no artigo 3º, já vou trabalhar com vocês novamente, e nós temos também os artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil. Pessoal, fica ligado, deixa aí que a aula ficou grande, por isso que eu vou dar um time. Enfim, vou daqui a pouco continuar a nossa matéria. Eu agradeço a tua participação, muito obrigado, viu? Obrigado, Bigão. E para você ter
deixado um pouco do seu tempo, né? Você tem um tempo de sua vida, um pouco do seu tempo para ouvir a minha fala. Muito obrigado, viu, querido? E se for relevante a matéria, se a aula estiver legal, eu peço para você compartilhar, dividir para o maior número de pessoas. Tem gente que precisa desse conhecimento. Tá? Vamos fazer esse caminho. E no mais tardar, eu te desejo, meu amigo, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.